Souza, o Diego um pouco mais recuado, montou a dupla de volantes com o Hudson e o Luan. O Luan foi bem na partida, ajudou ali a dar um pouco mais de mobilidade para o meio-campo, mas longe de uma grande apresentação. Foi uma vitória ali na última conta ali, com algumas modificações do Aguirre, o Aguirre tentando mudar alguma coisa. Na segunda etapa é que eu fiquei surpresa, ele precisava fazer o São Paulo mudar a forma de jogar e ele não conseguiu. 60% de posse de bola para o Vitória. E se você pegar os números de finalizações, aí principalmente é baixíssimo. No segundo tempo, São Paulo não finalizou. Acho que tem uma finalização só errada. Então, assim, eu fiquei bem impressionada com a atuação do São Paulo no segundo tempo. Ele até colocou o Nenê no segundo tempo, também na metade do segundo tempo, para melhorar um pouco mais o meio campo, mas não jogou de meio campo, jogou perto da área. Então, acho que o Aguirre está tentando as modificações que a gente falava, né? Está tentando, mas não está dando resultado. São Paulo não jogou bem. Quer dizer, resultado deu, porque o São Paulo venceu, mas de atuação mesmo, não foi boa a atuação do São Paulo, não, principalmente no segundo tempo. A gente pode olhar rapidamente alguns números. Tem essa questão da posse de bola, superou do Vitória. Tentativas de gol, foram 15 chutes do Vitória, 3 na direção do gol, 14 do São Paulo, 6 na direção do gol. Olha, no gol, poucas. Muito pouco. Segundo tempo, São Paulo acho que deu um ou dois chutes, acho que foi um. Muito passe errado, né? 77% de aproveitamento dos passes. É um número baixo, 88% foi o número do Vitória. Cruzamentos, 29 do Vitória, 15 do São Paulo. Isso é um pouco de estilo de jogo também relacionado à posse de bola. São Paulo cruzou muita bola na área. Teve um período do jogo assim que o São Paulo começou a cruzar e não dava resultado. O Carneiro até segurava a bola para a chegada do Diego Souza e do próprio... A jogada do gol foi assim, né? Mas não surtiu efeito essas mudanças que... Não do jeito que talvez que o Aguirre esperava. São Paulo agora tem várias suspensões para o jogo contra o Flamengo na próxima rodada. O Hudson está fora. O Rojas sofreu uma lesão gravíssima. Tem imagem da lesão do Rojas para gente comentar, então, assim, o time vai jogar bem remendado. O Jean está expulso, volta o Sidão. Já não tem o Everton. Então vai ser um time bem modificado para o jogo contra o Flamengo. Ele sai com muita dor, a reação dele já na maca, saindo de campo. Ele está chorando na maca também, na hora que a maca sai. Os jogadores, a reação dos jogadores é muito... Olha, em volta, a lesão, se for realmente lesão patelar, lesão que o Ronaldo teve, né? Bem aquela que sai do lugar aqui, a rótula, né? E normalmente, quando é cruzado, o pedaço do tendão que é tirado é desse tendão, né? Que ele rompeu, né? Para recompor. Recompor o tendão, o cruzado, né? Normalmente, na minha época era assim, não sei hoje como é que tá. Tira do patelar e põe no cruzado? Isso, põe no cruzado. Agora do cruzado aí eu não sei como é que é, volta a costurar ou tira atrás do joelho. Se for realmente uma lesão muito grave e muita dor. Demora a recuperação. Bom, uns 8, 9 meses. Esperar os exames. A gente espera que não, né? Mas... Desejar boa recuperação para o Rojas, jogador importante do São Paulo. Foi péssima essa atitude, né? Para ser goleiro do São Paulo, ô Thiago... Mas ele não pensa no impacto, no reflexo da atitude dele? É isso que eu tô falando, para ser goleiro do São Paulo... Ele não pensa nem na carreira dele, nem no que ele faz de prejudicial ao time dele. Muito se questionava, por que o Jean não é o titular é o Sidão. Muito da postura do Sidão explica ele ser o titular. Ele é um outro perfil, mais velho, passou por outras coisas na carreira até chegar, voltar, né, jogar no nível que levou ele para o São Paulo. Para ser goleiro do São Paulo, você tem que olhar para trás e ver quem que eram os goleiros do São Paulo. Então, a gente vai pegar um goleiro só, o Rogério Ceni. Você tem que olhar e você saber o lugar onde você está. Você não caiu ali por acaso. Tem uma expectativa em cima do profissional, da pessoa que é contratada para uma função específica, ser goleiro do São Paulo. Ser goleiro do São Paulo significa que você está entrando no lugar onde esteve o Rogério Ceni. Então, o mínimo de postura você tem que ter. E faltou essa postura pro Jean. Talvez ele vai repensar, talvez não tenha sido provocativo com a torcida do Vitória, mas não cabe esse tipo de comportamento nessa altura do campeonato. Que ele ganhou a oportunidade de ser titular e agora ele está expulso de um jogo importantíssimo para o São Paulo e não vai atuar. E aí, ele pode entrar até em conflito com a comissão técnica que não vai ver confiança nele para ele ser titular até o final do ano. Deu mole. Verdade. E ali vê que ele, assim, ele pode ter se referido à torcida do São Paulo, mas você vê ali que até funcionários que trabalham ali no jogo ali está reclamando com ele. Ou seja, tem uma gandula que reclama, tem outros... Isso, talvez ele levou a rivalidade Bahia e Vitória para o jogo contra o São Paulo, que não tem nada a ver São Paulo contra o Vitória e perdeu a cabeça desse jeito, foi expulso, se prejudicou o São Paulo, dá chance novamente para o Sidão voltar, como a Ana falou. O Sidão, um cara
de histórico exemplar, de um excelente goleiro também. Eu também não entendi por que a saída do Sidão, porque os números deles não são números ruins, mas é a decisão da comissão, mas o Jean deu mole. E essa referência que a Ana fez, a camisa de goleiro de São Paulo tem um peso especial, né? Ah, não é para qualquer um não, do São Paulo... Dos grandes clubes brasileiros, né? Dos grandes clubes, mas o São Paulo tem uma representatividade maior por lado do Rogério Ceni, ter jogado. E é recente, né? Parou agora. 25 anos no clube e toda uma história A lista de grandes goleiros de São Paulo é extensa, sei lá. Não, e o Jean chegou com essa moral. Ele chegou para ser titular no gol do São Paulo. Ele chegou porque era uma aposta, porque ele sabia jogar com os pés, porque se arriscava em bater falta. Tem um histórico. Então justifica esse histórico. Não mete o louco. Não, e tecnicamente sabe? ele é incrível. Justifica Baita ali. goleiro. Ele é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Muito bom Deu mole goleiro demais. Vamos ouvir o que disse o próprio Jean depois do jogo. Quando acabou o jogo ali, a gente foi comemorar ali, né, com a nossa torcida. Acho que vemos jogadores adversários comemorando na frente da torcida dos outros, tomando amarelo. Eu fui comemorar com a minha torcida ali e acabei tomando vermelho e não entendi. A gente não pode julgar a arbitragem, mas ele estava no meio campo, ele não viu muito o que aconteceu e acaba por um oba-oba expulsando um jogador que hoje faz aniversário e fez uma excelente partida. Não vi não, mas também esse moleque aí, pô, é muito marqueteirozinho. Quer atenção pra ele, é foda, parece juvenil. Olha, é em tom provocativo, mas tem isso parece juvenil. Eu vou ter que concordar com o Andrade ali, porque realmente é um comportamento que não cabe pro goleiro titular do São Paulo. Não dá. Nessa altura do campeonato, não dá. E ele não foi... Se ele disse não entendi o que aconteceu, é grave, porque quando ele voltar, ele pode repetir. Se ele tivesse entendido a gravidade do que ele fez, ele provavelmente não faria de novo. E ele não fala só com a torcida do São Paulo. Dá para afirmar com toda certeza que primeiro ele se dirige à torcida do Vitória, que está bem atrás do gol dele, e aí de costas para o gol dele, à direita é onde está a torcida visitante, onde está a torcida do São Paulo. Depois ele vai para a torcida do São Paulo. Primeiro ele provoca realmente a torcida da casa. Vamos ouvir então o técnico de São Paulo, Diego Aguirre. Hoje era ganhar, era os 3 pontos, porque nós teníamos o risco de uma pérdida grande de confiança e a confiança volta com os triunfos, com os 3 pontos. Isso, por mais que trabalhe, por mais que fale, por mais que tente levantar o ánimo dos jogadores, não tem como a vitória. Então, vamos a ter uma semana com mais tranquilidade e temos na frente jogos muito importantes que temos que lutar muito, que melhorar para tentar ganhar novamente. A gente ouviu o Aguirre falando, vamos ver umas imagens do Aguirre durante o jogo. A gente falava, Ana e Grafite, sobre algumas opções que o Aguirre está tentando para melhorar o time de São Paulo. Por exemplo, o Jusilei não está mais no time titular, o Luan está ganhando espaço. Ali no ataque ele está tentando corrigir. Ele tem algumas opções, não é gigante o elenco de São Paulo, mas fez contratações pontuais, tem problemas com lesão, tem o Everton e agora tem o Rojas. O que ele pode ainda tentar para esse embalo final do Campeonato Brasileiro? Ele vai ter que mudar o meio-campo vai ter que voltar com o Jusilei, né? Tem o Lisieiro também, tem o Shailon, tem algumas possibilidades do time do São Paulo. Talvez até mudar o esquema, voltar a tentar jogar com os 3 zagueiros, liberar um pouco mais os alas. Alguma coisa de novidade ele vai ter que ter aí para esse jogo com o Flamengo já, né? Porque mesmo dentro dessas possibilidades de mudança, o time não respondeu, acho que de acordo com o que a Aguirre esperava. Então é isso, essa vitória do São Paulo. O São Paulo venceu. São Paulo, nesse momento, é o 4º colocado, tem 56 pontos. O Grêmio ainda não jogou, pode chegar a 55. E o São Paulo está 2 pontos atrás do Internacional, que hoje empatou com o Vasco da Gama.